Olá, boa tarde. No dia 1º de março de 1923, o Brasil perdia um dos maiores brasileiros da história, Rui Barbosa. Advogado, jornalista, jurista, político, diplomata. Ele foi defensor da criação do Supremo Tribunal Federal. Não é à toa que o Rui Barbosa tem um busto em sua homenagem no Supremo Tribunal Federal e que, infelizmente, foi alvo de vândalos nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Eu sou Rafaela Vivas e o centenário da morte de Rui Barbosa é um dos destaques do dia. Vamos aos demais. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, participa de sessão no Senado Federal em homenagem a Rui Barbosa. STF autoriza a reativação de contas do Partido da Causa Operária nas redes sociais. E ainda, Superior Tribunal de Justiça admite processamento de pedido para que brasileiro envolvido na Operação Condor cumpra pena no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou a reativação de contas do Partido da Causa Operária, o PCO, nas redes sociais. Os perfis estavam bloqueados por propagação de conteúdos ilícitos. A repórter Carolina Chaves tem mais informações. A decisão foi no chamado inquérito das fake news. Os perfis foram bloqueados em junho do ano passado, após postagem do partido pedindo a dissolução do Supremo Tribunal Federal e atribuindo aos ministros da Corte a prática de atos ilícitos. O partido também fez acusações sem provas contra o Tribunal Superior Eleitoral e atacou a democracia, a liberdade de expressão e as urnas eletrônicas. O ministro autorizou a volta das plataformas sociais porque verificou que o partido parou de divulgar conteúdos antidemocráticos. Mas Alexandre de Moraes manteve a possibilidade de remoção de conteúdos ilícitos que possam ferir a integridade da democracia e estabeleceu multa de R$10 mil por dia, caso o partido volte a divulgar ou incentivar informações falsas nas redes sociais. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, mandou trancar o inquérito policial contra o ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, por suposto recebimento de Caixa 2 eleitoral. Acompanhe os detalhes com Anderson Arcoverde. O ministro Gilmar Mendes constatou que o inquérito contra o ex-governador é baseado apenas no acordo de colaboração premiada do também ex-governador do estado, Sérgio Cabral, com a Polícia Federal, que foi anulado pelo STF. A investigação teve origem numa declaração de Cabral de que, no governo dele, uma empresa de terraplanagens teria pago propina para ser favorecida nos contratos de obras e que a prática teria continuado no governo de Pezão. Segundo Gilmar Mendes, a força dos elementos de prova produzidos na colaboração é fragilizada pelo interesse do delator em receber benefícios em contrapartida. O ministro lembrou precedentes do STF no sentido de que, embora bastem para iniciar as investigações, as declarações de colaboradores não podem legitimar investigações eternas, que não sejam validadas por provas independentes. Na sessão dessa terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que, a partir de agora, os processos com pedido de vista, quando algum ministro pede mais tempo para analisar a ação, devem ser devolvidos ao plenário em, no máximo, 30 dias. Os ministros também mantiveram decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que cassou a chapa de vereadores do Partido Socialista Brasileiro no município de Quixadá, nas eleições de 2020. Em relação às candidatas, senhor presidente, a prova que ambas permaneceram ativas durante todo o período de campanha, porém a serviço exclusivamente de familiares candidatos ao cargo de vereador do gênero masculino e de postulante a prefeito. E que também não há provas de desistência tácita pelas mencionadas candidatas. Registre-se ainda que Maria Clara obteve recursos no valor de R$ 684, compostos por valores estimáveis advindos do FEFEC, R$ 434, e por verba própria, R$ 250, e as suas despesas se resumem à publicidade por meio de adesivos, R$ 105, e materiais impressos, R$ 579,50. Janaíra Camussa Rabelo, por sua vez, obteve recursos estimáveis provenientes do FEFEC na quantia total de R$ 134, e suas despesas limitam-se à publicidade por adesivos, R$ 105, e materiais impressos, R$ 29,50.
O Superior Tribunal de Justiça admitiu o processamento de pedido para que brasileiro envolvido na Operação Condor cumpra a pena no Brasil. Os detalhes com a repórter Marina Campos. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, admitiu o processamento do pedido do governo da Itália para que seja cumprida no Brasil a condenação imposta pelos tribunais italianos ao brasileiro Pedro Antônio Mato Narbondo, ex-oficial do Exército Uruguaio, envolvido na Operação Condor, desencadeada nos anos 70 para eliminar opositores dos regimes ditatoriais da América Latina. Na decisão, a presidente determinou a citação de Narbondo para que ele possa, se quiser, contestar o pedido italiano. O brasileiro foi condenado à prisão perpétua na Itália pela coautoria em homicídios praticados na Argentina em junho de 1976. As vítimas eram cidadãos italianos. A homologação do STJ é necessária para que a sentença estrangeira tenha efeitos no Brasil. Ao analisar o pedido, a ministra Maria Tereza destacou que, embora os homicídios tenham ocorrido na Argentina, o Código Penal italiano confere à Justiça do país a competência para o processamento de crimes políticos cometidos no exterior, incluídos os crimes contra os direitos humanos previstos em convenções internacionais. Segundo a presidente, o processo atende aos requisitos formais para a homologação da sentença, mas eventualmente será necessário discutir as condições do regime de cumprimento de pena, uma vez que a prisão perpétua é inadmissível no direito brasileiro. A ministra lembrou ainda que o STJ não tem precedente sobre a possibilidade de homologação de sentença penal condenatória para o fim específico da transferência da execução da pena para o Brasil, nos casos de brasileiro nato, cuja extradição é vedada pela Constituição Federal. A seguir, Senado Federal faz sessão em homenagem ao centenário da morte de Rui Barbosa. Os detalhes em instantes, voltamos já. No dia 1º de março de 1923, o Brasil perdia um dos maiores brasileiros da história, Rui Barbosa. Em homenagem à data, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, participou de uma sessão solene no Senado Federal. A repórter Carolina Chaves acompanhou a cerimônia. A cerimônia foi convocada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Além da presidente do STF, ministra Rosa Weber, participaram do encontro o ex-presidente José Sarney, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, senadores e deputados. Rui Barbosa nasceu na Bahia e foi senador pelo estado. Ele é patrono da Casa Legislativa e participou da elaboração da primeira Constituição Republicana em 1891. A presidente do STF falou da importância do jurista para a evolução da sociedade na garantia de direitos. Relembro que, instalada a República e promulgada a Constituição de 1891, foi determinante a atuação subsequente de Rui em memoráveis causas perante o Supremo, como o habeas corpus 300, pela solidez de sua argumentação quanto às novas funções republicanas do Poder Judiciário, com base em doutrina norte-americana, para a gradual afirmação da independência do Poder Judiciário em face de arbitrariedades que desrespeitavam a Constituição em vigor e para a sedimentação da prevalência dos direitos individuais sobre os atos ilegais do governo. A ministra ainda lembrou os ataques à sede da Suprema Corte no dia 8 de janeiro deste ano. O busto em bronze de Rui Barbosa foi alvo dos vândalos. Rosa Weber descreveu o sentimento ao perceber que a representação do patrono dos advogados estava danificada. Me deparei tristemente tombado na noite do mesmo dia 8, em meio a destroços, a base de mármore totalmente destruída, diversamente do que aqui aconteceu, presidente Pacheco. Hoje, no prédio restaurado, o busto voltou a seu lugar de honra, mantido contudo, qual cicatriz, o dano no bronze, fruto da violência que há de ser recordada para que fatos de tal natureza não se repitam.
Intelectual multifacetado, além de ter exercido muitos ofícios, o jurista baiano deixou um legado em defesa da liberdade individual e da imprensa. Rui Barbosa também se destacou nas propostas políticas e educacionais. Confira na reportagem especial de Viviane Novaes. Estas são imagens de vídeo raras de Rui Barbosa. Este senhor de bigode e óculos redondos nasceu em Salvador, na Bahia, em 5 de novembro de 1849 e morreu em Petrópolis no dia 1º de março de 1923, aos 73 anos. O corpo foi levado do Rio de Janeiro para Salvador num navio de guerra da Marinha. Na saída, um cortejo com centenas de barcos. Na chegada, desfile com uma chuva de papel picado. As homenagens demonstram a grandiosidade desse brasileiro de muitas facetas. Foi um grande professor, filósofo. Foi um advogado, né? Muito importante. Um escritor. O Rui Barbosa, ele montou como é que pode dizer? Um escritóriozinho lá na Inglaterra e botou assim, ensina-se inglês aos ingleses. Esse aqui é um brasileiro, né? O Rui representa para nós baianos muito orgulho. Ele é considerado o maior brasileiro da história. Foi um dos construtores institucionais da nação. A Constituição de 1891 foi praticamente escrita por ele, introduzindo nela os princípios republicanos, federalistas, a separação entre os poderes e o regime democrático. Ele determinou o STF como órgão fundamental, tanto para a democracia, ao caracterizar o STF como com a função de supremacia, de garantir a supremacia da Constituição em geral, também para a forma republicana de governo, ao assegurar que o STF fosse preenchido tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo, e, finalmente, também para garantir a independência entre os poderes executivo e legislativo. Rui foi o primeiro advogado a usar o habeas corpus para libertar políticos e abriu caminho para a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. O também diplomata ganhou o apelido de Águia de Haia. Em 1907, na Conferência de Haia, na Holanda, ele defendeu que todas as nações fossem iguais e soberanas. Essa postura do Rui Barbosa na Haia criou um paradigma de política externa para o Brasil. Um paradigma que está inscrito como cláusula pétrea na nossa Constituição Federal, no seu artigo 4º, inciso 5º, que o Brasil vai se pautar pela defesa intransigente da igualdade soberana das nações. E que advogado nunca ouviu falar da oração aos moços? Foi um discurso de Rui para estudantes formandos da Faculdade de Direito de São Paulo. O direito dos mais miseráveis dos homens, o direito do mendigo, do escravo, do criminoso, não é menos sagrado perante a justiça que o do mais alto dos poderes. Rui também foi um jornalista apaixonado pela profissão. Ele foi o primeiro diretor do Jornal do Brasil. Dirigiu e escreveu para o Jornal da Bahia. Também redigiu artigos para outros jornais brasileiros. A imprensa sempre foi uma grande tribuna para Rui defender e divulgar suas ideias. Também foi membro fundador da Academia Brasileira de Letras. A casa em que ele nasceu, em Salvador, se tornou museu e centro de estudos. A residência onde morou com a família até a morte no Rio, também. No Supremo, a imagem de Rui está num lugar de destaque. Atacada no 8 de janeiro, continuará com a cicatriz na cabeça para lembrar o dia em que a democracia brasileira se manteve inabalada. E agora a gente continua nessa homenagem a um dos brasileiros mais respeitados da nossa história, agora conversando ao vivo de forma remota com o doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, advogado e professor Hugo Moreira Lima Sauaia. Muito obrigada pela sua participação. Hugo, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Eu que agradeço o convite de participar aqui hoje e falar sobre essa figura tão ilustre que é o Hugo.
Pois é, um profissional multifacetado, como apresentamos na reportagem. Eu queria que você explicasse para a gente se, na sua avaliação, Rui, abre caminhos para o Brasil de 2023, quando a gente pensa em direitos e garantias fundamentais consolidados pela Carta de 88 e um Supremo Tribunal Federal forte e independente, né, Hugo? O Rui era fundamentalmente um visionário, não é? E ele abriu inúmeras portas para o desenvolvimento da história constitucional brasileira, com a Constituição de 1891, que ele foi autor intelectual, e com diversas lutas que ele travou no cenário tanto jurídico quanto político, né? Ele defendia que era necessário tanto uma corte constitucional, uma corte suprema forte para atuar nessa relação entre os poderes, resolvendo muitos nós que aparecem, né, na arena política e na relação com a sociedade civil e o poder executivo. E, inclusive, era um grande defensor também de que era preciso reconhecer na Constituição os instrumentos, como o habeas corpus, né, que seriam aptos a pleitear e obter essas garantias. Então, o papel dele, a despeito de ter sido no século XIX, a sua atuação forte, não é? Ele tem um grande valor para toda a concretização, a evolução, a construção dessa história do Supremo que a gente vê hoje, enquanto protagonista de diversos direitos e garantias fundamentais, até mesmo em situações extremamente graves, como os atos de 8 de janeiro. Então, você tem muita razão. Ele parece para mim que, além de um papel simbólico nisso tudo, ele tem um papel realmente de precursor do que é a teoria forte do direito constitucional brasileiro. Pegando o gancho aqui da sua fala, professor, eu queria que você lembrasse para a gente do HC 300, HC habeas corpus, um instrumento jurídico importantíssimo, que a gente não pode falar do habeas corpus hoje, configurado como nós temos no ordenamento hoje, sem lembrar de Rui também. Explica para a gente rapidamente por quê. O Rui impetra o habeas corpus 300 no Supremo numa época que a corte era muito incipiente, muito frágil, recém-constituída, sem estrutura. E quando o Marechal Floriano, presidente da República, à época, decreta estado de sítio, em seguida promove uma série de atos autoritários, ele ajuiza o habeas corpus 300, né, em benefício do vice-almirante Eduardo van der Kolk, né, que à época era senador pelo Distrito Federal, porque ele tinha sido, junto com outras personalidades, preso e enviado, inclusive, para o estado do Amazonas. Era uma medida estranha, antiga, chamada de desterramento. O Rui vai ao Supremo para aduzir que essas medidas eram autoritárias, eram inconstitucionais, né, que o presidente da República não poderia cercear a atuação política dessas figuras, e, infelizmente, ele perde o julgamento, mas fica ali plantado o germe do que seria, em seguida, a construção dessa teoria do habeas corpus brasileiro, e um instrumento forte para lidar com esses problemas. Uma curiosidade rápida, ele perde o julgamento, e para ele, esse conceito de liberdade era tão caro que ele fez um gesto ali para o ministro do Supremo da época. Qual foi? Contam que ao final do julgamento, ele mesmo conta em sua biografia depois, que ao final do julgamento, onde ele foi vencido por 10-1, somente o ministro Pisa e Almeida haveria votado a favor dele, está registrado nos livros de história e no julgamento do Supremo, e ele vai até o ministro e pede a bênção, pede para beijar a mão do ministro, porque aquele ato dele, de tamanha justiça, para ele, Rui Barbosa, era um ato quase religioso, e lembrava os momentos de Eucaristia, os momentos da infância e adolescência, que ele precisava beijar a mão ali do padre e exercer, de tamanha que era a justiça, o valor da decisão, apesar de vencida. Professor, para a gente finalizar aqui, o Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição Federal, o Supremo forte e independente, é uma ideia ainda do século XIX, de Rui Barbosa. O senhor bem citou que ele era um visionário na época, as pessoas até, os contemporâneos, né, meio que não acreditavam que aquilo pudesse ser possível, todas as ideias de Rui. E hoje, Rui, em 2023, vendo o Supremo forte, independente, inabalado, mesmo depois dos atos de 8 de janeiro, não é à toa que nós temos o busto lá de Rui atingido, e assim foi mantido para manter aí a lembrança, né, desses atos.
como seria a visão de Rui Barbosa hoje? Estaria muito contente e satisfeito, né, com o que nós chegamos, com essa fortaleza do STF, da democracia? Eu tenho certeza que ele compreenderia, ao menos, que a sua proposta de ver uma corte independente, autônoma e com um protagonismo suficiente para combater esses atos contrários à democracia estava consolidada, não é? É inegável que nós temos hoje uma Corte Constitucional no Brasil que tem poder de decisão, que pode pautar e mesmo apreciar questões típicas ali do debate político, porque surgem embates que acabam sendo necessariamente trazidos para o judiciário, que a Corte não precisa se acovardar. Nós temos hoje um Supremo, a imagem do que Rui pretendia, que não precisa se acovardar diante de atos de quem quer que seja, da mais alta autoridade do país até o cidadão mais simples. Perfeito, professor. Muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade e participação. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde. A seguir, os detalhes da pauta de julgamentos da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal desta quarta-feira. Eu volto já. Hoje tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. A consultora jurídica da TV e Rádio Justiça, Gisele Reis, traz as informações sobre a pauta de julgamentos. Vamos conferir. Estão previstos para serem julgados 6 itens. Vários deles vieram do plenário virtual em razão do pedido de destaque feito por algum ministro da Corte. Um dos casos que os ministros irão se debruçar é um habeas corpus apresentado pela Defensoria Pública da União, envolvendo um homem que foi condenado por tráfico de drogas pela Justiça Paulista. A grande questão neste caso é que, segundo a defesa, o homem foi abordado por policiais militares em razão da cor da pele. O fato de ser negro despertou a suspeita que motivou a atuação policial. O debate envolve o racismo institucional e o perfilamento racial na atuação da polícia brasileira. O relator, ministro Edson Fachin, pediu preferência no julgamento do habeas corpus em razão da acentuada repercussão social, especialmente no que se refere às relações raciais no Brasil. O plenário irá decidir se esse tipo de abordagem configura prova ilícita e se é possível aplicar o princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas. Outro caso que será apreciado é saber se a Ordem dos Advogados do Brasil tem o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União. O plenário deve ainda julgar a constitucionalidade de uma lei do Estado de São Paulo que obriga hospitais públicos e privados a criar uma sala de descompressão para ser utilizada pelos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem para aliviar o estresse das longas e exaustivas jornadas de trabalho. E como a consultora jurídica da TV Justiça e Rádio Justiça, Gisele Reis, falou, o Supremo Tribunal Federal deve analisar hoje essa proposta, uma lei que obriga hospitais a terem salas de descanso para enfermeiros. O relator do processo é o ministro Edson Fachin. A repórter Marta Ferreira traz os detalhes agora para a gente. O dia a dia dos profissionais de saúde é intenso. E para que eles possam desconectar um pouco do trabalho durante a jornada, foi criada a chamada Sala de Descompressão, que é um espaço de descanso e relaxamento. Em 2020, durante a pandemia, uma lei de São Paulo determinou aos hospitais públicos e privados do estado a criação dessa sala de descompressão para a utilização de enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e outros profissionais da área. A Confederação Nacional de Saúde, que representa hospitais, clínicas e laboratórios da rede privada, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal questionando a norma. Argumenta que a lei tem impacto jurídico e econômico e pode afetar a concessão do alvará de funcionamento pelas autoridades sanitárias e gerar sanções administrativas e judiciais. A entidade sustenta também que a lei paulista viola a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. O processo é de relatoria do ministro Edson Fachin e começou a ser julgado no plenário virtual em 2021.
Mas um pedido de destaque do ministro Alexandre de Moraes levou a discussão para o plenário físico, fazendo com que o julgamento comece do zero. Lembrando que os julgamentos são transmitidos ao vivo pela rádio e pela TV Justiça. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima tarde, até amanhã. Tchau, tchau.